Olá, galera! Professora Malu, matemática, tema da aula de hoje, probabilidade. Então, muitas vezes você já deve ter se deparado com a pergunta clássica: qual a probabilidade de eu ganhar na Mega Sena? Gostaria de saber, mas para isso a gente tem que ver alguns casos para poder chegar nesse cálculo. Normalmente, eu não conheço até hoje ninguém que tenha ganhado na Mega Sena. Se você conhecer, me avisa, porque aí eu quero conversar com essa pessoa. Então, o cálculo de probabilidade, normalmente, ele está ligado a problemas também de contagem. Então, qual a probabilidade de eu ganhar na Mega Sena? Qual a probabilidade de sair um as num baralho? Qual a probabilidade de sair cara no lançamento de uma moeda? Então, tudo isso que eu acabei de dizer equivale ao meu espaço amostral, ou seja, quando eu lanço um dado, quem é o meu espaço amostral? Cara e coroa. Quando eu lanço uma moeda. Quando eu lanço um dado, quem é o meu espaço amostral? As faces do dado, face 1, face 2, 3, 4, 5, 6. Né? Quando eu jogo na Mega Sena, quem é o meu espaço amostral? Os 60 números lá que compõem o jogo da Mega Sena. Então, para a gente poder fazer o cálculo dessa probabilidade, o que a gente precisa? Do número de elementos do meu espaço amostral e do meu evento. O que é o evento em probabilidade? É a minha pergunta. Então, clássico. No lançamento de uma moeda, qual é a probabilidade de sair cara? Então, a pergunta é, sair cara? Então, quantas caras tem a moeda? Uma. E o meu número de elementos do espaço amostral, cara e coroa. Então, 1 em 2. Ou, se vocês preferirem, 50%. Um meio equivale a 50%. Só mais um para ver se vocês entenderam. Lançamento de um dado. Qual é a probabilidade de sair a face número 5? Quantas faces número 5 eu tenho? Uma. Então, esse é meu evento. Qual é o espaço amostral no lançamento de um dado? 6. Então, 1 em 6. Ok? Esse é o caso clássico de probabilidade. Então, número dos elementos do meu evento dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral. Existem outros 3 tipos de probabilidade que também são bastante trabalhadas. Vamos ver? Então, existe a probabilidade da união, ou que a gente costuma falar a probabilidade do ou, que é a propriedade da soma. Então, o ou em matemática equivale à união. Eu junto todo mundo. Então, a gente costuma representar assim: P de probabilidade, A e B são os conjuntos que a gente está trabalhando. Então, a probabilidade da união vai ser a probabilidade do evento A, né? Então, esses conjuntos são os eventos. Então, o evento A mais o evento B menos a interseção. Por quê? Eu não vou computar 2 vezes a mesma coisa. Então, eu tenho que tirar. Então, por exemplo, a probabilidade no lançamento de um dado sair a face 5 ou a face 3. Então, nesse caso, 1/6 mais 1/6. Não tem interseção, não tem nada em comum, então eu não preciso tirar nada. Então, essa é a probabilidade da união. Outro tipo de probabilidade existente é a condicional, o nome já está dizendo. Eu tenho uma condição. E aí a gente vai ver melhor no exemplo como que a gente faz para calcular o número de elementos do meu evento dividido pelo meu novo espaço amostral. O que seria esse novo espaço amostral? A condição. Então, quando chega lá nos testes, a gente explica melhor isso. E a probabilidade da interseção, ou dos eventos independentes. Um evento independe do outro. Então, no lançamento de um dado e de uma moeda, qual a probabilidade de sair a face 5 e a coroa? Então, 1/6 e 1/2. Como eles são independentes, o que a gente faz? A gente multiplica. Então, essa é a probabilidade bastante utilizada. A gente costuma dizer que é a regrinha do E. Então, o E a gente multiplica, a regrinha do OU a gente soma. Vamos malhar o cérebro? Fazer alguns testes? Nesse primeiro teste da Estadual da Paraíba, os cursos ofertados pela UEPA no Prozel e no Prize, no município de Igarapé, Açu, com as respectivas vagas, constam na tabela abaixo. Supondo que todas as vagas serão preenchidas, a probabilidade de sortearmos ao acaso um aluno do curso de licenciatura em matemática ou um aluno aprovado no Prize é de... Então, nesse teste, ele coloca a seguinte tabela com as licenciaturas em Letras e Matemática e os cursos Prozel e Prize. Então, qual que é a ideia? A pergunta é a seguinte, né? O ou.
Então, matemática, cursa licenciatura em matemática ou foi aprovado no curso Prize. Então, como eu disse lá na explicação, o ou equivale à soma das probabilidades. Então, vamos lá. A probabilidade de ser do curso de matemática, qual que é? Eu venho aqui, curso de matemática, não importa se é o Prozel ou o Prize. Ao todo eu tenho 40. Então a probabilidade 40 em... Quem é o todo aqui? Quem que é o meu espaço amostral? A soma de todos esses valores. 20 mais 20 mais 20 mais 20, 80. Então a minha probabilidade 40 em 80 de cursar a licenciatura em matemática. A probabilidade de ser aprovado no Prize. Então eu venho aqui, não importa, quando eu falo aprovado no Prize, pode ser letras ou matemática. Então 20 mais 20, então a probabilidade, vou abreviar por P, então vai ser 40 em 80 também. E aí eu preciso ver, será que eu tenho ao mesmo tempo um aluno que cursa matemática e foi aprovado no Prize? Tenho. Olhando aqui a minha tabela, qual vai ser esse valor? Os 20 aqui, né? Então eu tenho 20 alunos matemática e ao mesmo tempo cursam o Prize. Então a probabilidade da interseção matemática e o curso Prize vai ser o quê? 20 em 80. Então a gente sabe que pela probabilidade da união, então o ou, então o que eu faço? Eu somo a probabilidade dos dois eventos, 40 sobre 80, né, aqui mais, e tiro a interseção, não vou contar duas vezes a mesma coisa. Então, menos 20 sobre 80. Então, fazendo os cálculos aqui, o que a gente vai chegar? Aqui vai ficar 80, 80 menos 20 dá quanto? 60 sobre 80. Se vocês olharem as alternativas, não tem nenhuma assim. A gente vai ter que dar uma refinada nessa resposta. Então eu posso cancelar aqui, 6 por 8, simplificando por 2 vai ficar quanto? 3 quartos, que também não tá. Se vocês olharem, as alternativas estão em porcentagem. 3 quartos equivale a quanto mesmo? 0,75, que em porcentagem, 75%, né, por 100, então vezes 100, que equivale à alternativa dado. Nesse segundo teste da UEL do Paraná, no diagrama a seguir, o espaço amostral S representa um grupo de amigos que farão uma viagem. O conjunto A indica a quantidade de pessoas que já foram a Maceió e o conjunto B a quantidade de pessoas que já foram a Fortaleza. A empresa de turismo que está organizando a viagem fará o sorteio de uma passagem gratuita. Considerando que a pessoa sorteada já tenha ido para Fortaleza, assinale a alternativa que indica a probabilidade de que ela também já tenha ido para Maceió. Nesse segundo teste, nós temos uma probabilidade condicional. Então ele dá aqui Maceió, é o conjunto A, o conjunto B indica Fortaleza e ele quer saber a probabilidade das pessoas que já foram para Maceió, mas tem uma condição. Nesse caso, elas já conhecem Fortaleza. Então o que a gente faz? O espaço amostral agora não vai ser esse todo aqui. O espaço amostral, qual é o novo espaço amostral? As pessoas que já visitaram Fortaleza. Ou seja, se a gente contar aqui, eu tenho 10 pessoas. Então, essa probabilidade vai ser alguma coisa dividido por 10. Então, são 10 pessoas que conhecem aqui Fortaleza. Então, essa é a nossa condição, probabilidade condicional. E aí a pergunta é, o nosso evento, que conhecem Maceió. Então eu venho aqui, quantas pessoas já conhecem Maceió? 1, 2, 3. Então a probabilidade 3 em 10. Novamente, não está dada a probabilidade em fração, isso aqui equivale a quanto? Em decimal, 0,3, que em porcentagem equivale a 30%, que é a alternativa B. Vamos para o terceiro teste? Nesse teste da VUNESP, para uma partida de futebol, a probabilidade de jogador R não ser escalado é 0,2 e a probabilidade de jogador S ser escalado é 0,7. Sabendo que a escalação de um deles é independente da escalação do outro, a probabilidade de os dois jogadores serem escalados é... Nesse exercício, ele quer saber a probabilidade dos dois jogadores, R e S, serem escalados.
E ele dá a dica no enunciado de que são eventos independentes, ou seja, eventos independentes é a probabilidade do E. O que a gente tem que fazer? Descobrir a probabilidade de um caso acontecer vezes a probabilidade do outro. Então, nesse caso, o jogador R, ele deu a probabilidade de não ser escalado, ou seja, 0,2. Então, a probabilidade de ser escalado equivale a quanto? Quanto que falta para um inteiro? Um inteiro representa 100%. Então, aqui é 0,8. E a probabilidade do jogador S ser escalado, essa ele já deu, 0,7. Então, no caso, não convém descobrir a probabilidade de não ser escalado. Por que mesmo? Porque a pergunta é a probabilidade de ambos, os dois, ao mesmo tempo, serem escalados. Então, é só pegar a probabilidade do R, 0,8, e multiplicar pela probabilidade do jogador S de ser escalado, 0,7, ou seja, 0,56, que equivale à alternativa dado. Pessoal, nessa aula fica a dica: probabilidade do OU, probabilidade do E e a probabilidade condicional, as três principais. Forte abraço e até a próxima. Tchau!